É um grande privilégio partilhar com você a palavra de Deus neste momento, tratando de um assunto da mais alta importância, a Bíblia, o livro dos livros. E vamos basear esta mensagem na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Vamos ouvir a leitura deste texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é o livro mais publicado e distribuído no mundo. É o maior best-seller da literatura mundial. A Bíblia é o livro dos livros. É a biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Demorou-se mais de 1.100 anos para ser composta. Foi escrita por mais de 40 escritores, de lugares diferentes, de culturas diferentes, em línguas diferentes. A Bíblia, entretanto, revela ser um livro muito mais do que humano. É um livro divino. Por isso a Bíblia é o livro inspirado. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é fruto da perquirição ou investigação humana. Não é resultado do mero conhecimento humano. A Bíblia é o sopro de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. A revelação de quem Deus é, dos seus atributos, do seu caráter e revelação das suas obras. Na verdade, nós só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou a nós. Revelou-se na natureza porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Revela-se em nossa consciência, porque há dentro de nós um tribunal que aponta para nós mesmos o que é certo e o que é errado. Muito embora esta consciência, por causa do pecado, tenha sido danificada, a ponto desta consciência vir a ser até cauterizada, mas todos nós temos esse senso moral dentro de nós. Mas Deus se revelou especialmente na sua palavra. É a revelação especial de Deus, onde Deus retrata para nós com total clareza quem Ele é e o que Ele fez, mormente revelando-nos seu amor, sua graça e seu propósito redentor. Deus se revelou em seu Filho Jesus Cristo, que é a última revelação de Deus a nós. Diz a Bíblia que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho, o qual constitui herdeiro de todas as coisas, mediante quem fez o universo. E agora, hoje, mais particularmente, por estarmos na véspera do dia da Bíblia, eu quero conversar um pouco com você sobre o livro dos livros. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. Talvez você pergunte: como eu posso saber que a Bíblia é a verdade? Porque Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia não contém erros. A Bíblia não contém contradições. A Bíblia não tem falhas. Porque o autor da Bíblia é o próprio Deus.
Foi Deus quem a inspirou. Foi Deus quem revelou o seu conteúdo. E foi Deus quem assistiu os escritores para que eles fossem os instrumentos para esse registro, que merece confiança. Quais são as evidências que nós temos para dizer que a Bíblia é a verdade? Em primeiro lugar, nós vemos na Bíblia, de forma singular, a unidade na diversidade. Não há nenhum outro livro como este, que sendo escrito por mais de 10 séculos. Você tem obras, por exemplo, de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, e você tem as obras do apóstolo João, que escreveu no final do primeiro século. Foram diversos escritores, desde homens da cultura enciclopédica de Salomão ao boiadeiro Amós, desde um homem com a cultura invulgar do apóstolo Paulo ao iletrado apóstolo Pedro. Mas há uma total harmonia, uma total sintonia, de tal forma que eles não bateram cabeça, jamais entraram em choque, não há qualquer conflito. Se há aparente conflito é porque não houve correta compreensão, porque há uma harmonia plena, porque a mente que está por trás da Bíblia é a própria mente divina. Mas, em segundo lugar, a Bíblia merece confiança e é a verdade, porque ela é o livro que escreve a história antes da história acontecer. A Bíblia tem centenas de profecias. Tanto, por exemplo, acerca da primeira vinda de Cristo, que todas se cumpriram literalmente, sem exceção, quanto profecias a respeito da segunda vinda de Cristo, que estão se cumprindo. Algumas já se cumpriram e hão de se cumprir outras, rigorosa e literalmente. Se isso fosse colocado apenas no campo da coincidência, diz Dr. Goetz, nós teríamos 10 elevado à 17ª potência. Seria como você pegar, por exemplo, o estado do Sergipe, que é o menor estado da nossa federação, e o cobrisse com moedas de R$1 numa camada de 30 centímetros. Você marcaria uma dessas moedas, nesse mar de moedas, vendaria os olhos de uma pessoa. A probabilidade desta pessoa com os olhos vendados encontrar esta moeda neste mar de moedas e a probabilidade das profecias bíblicas seria apenas coincidência. Na verdade, Deus está lá no passado, Deus está aqui no presente, Deus está lá no futuro, no seu eterno agora. Deus enxerga no escuro, Deus enxerga na curva, Deus está lá no amanhã. Então a história já está definida, caminha para uma consumação, e a vitória retumbante é de Cristo e da sua igreja. Quando você lê no livro de Apocalipse, você verá lá que Deus mesmo lançará no lago do fogo o falso profeta, o anticristo, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Isso porque, conforme 1 Coríntios 15, verso 24 e 25, quando o Senhor Jesus Cristo vier na sua majestade e glória, Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e entregará então o reino ao Deus e Pai para que Ele seja tudo em todos. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, em terceiro lugar, porque ela tem poder em si mesma. Ela tem vida em si mesma. E ela tem sido o instrumento que Deus tem usado para chamar os homens à salvação. Paulo disse a Timóteo que ele conhecia as sagradas letras desde a sua infância. Sagradas letras que o tornavam sábio para a salvação. A palavra de Deus é poderosa para ser este instrumento de chamar os homens ao arrependimento e à fé. E eles nascem da palavra.
e pela palavra. Eles são edificados, consolados, confortados, exortados e equipados para uma vida de santidade e plenitude através da palavra. Na medida que você lê a palavra lê você. Na medida que você examina a Bíblia examina você. A Bíblia certamente é o livro dos livros. A Bíblia tem suportado ao longo dos séculos o ataque dos céticos. A Bíblia, tantas vezes, foi perseguida, foi proibida, foi rasgada, foi queimada, foi jogada nas fogueiras. Porém, a Bíblia tem sido, ao longo dos séculos, a bigorna de Deus que tem quebrado o martelo dos críticos. Os críticos, com suas ideias, teorias e loucuras, fazem muito barulho, mas suas ideias caem no esquecimento e viram um pó. E a Bíblia, sobranceira, marcha vitoriosamente, sendo o livro mais publicado, traduzido, lido e amado do mundo. Ninguém pode, na verdade, destruir a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser ressignificada. Ela não foi escrita apenas por uma cultura, por um tempo definido. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela não pode falhar. Ela é viva, ela é poderosa, ela é atual. A Bíblia restaura a alma, ilumina os olhos, dá sabedoria aos simples. A Bíblia é o livro dos livros, é a nossa fonte, é a nossa regra, é a nossa baliza, é o nosso alimento, é a nossa luz. Por meio dela nós conhecemos a Deus, por meio dela nós alcançamos a salvação pela graça em Cristo Jesus. Eu pergunto a você, você conhece a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você tem uma Bíblia na sua casa? Você tem meditado neste livro de dia e de noite para ter uma vida bem-sucedida? Hoje mesmo você pode conhecer a Bíblia e por meio dela conhecer a Jesus e por meio dele você possa então receber o presente da vida eterna. Eu quero orar com você e por você neste momento. Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra e quero te pedir que tu nos ensines a amar a tua palavra, a lê-la, nela meditar e viver de acordo com os teus preceitos, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final do nosso programa Verdade e Vida. Hoje conversamos sobre o tema A Bíblia, o livro dos livros. Se você foi abençoado por esse programa e gostaria de compartilhá-lo com pessoas próximas de você, é muito fácil de fazer. Basta você entrar em contato conosco, mande para nós um WhatsApp, o número está aparecendo aí na tela, é o código de área 11 947 18 94 50. E você vai escrever a palavra vida e aí você vai receber no seu celular, na sua casa, esse programa. E aí você vai poder encaminhar para quem você quiser. Se você quiser também ter acesso a outros programas, você pode nos acompanhar lá nos nossos canais do YouTube, lá no YouTube, @IPBOficial, onde a gente sempre tem a mensagem pregada aqui, e também no youtube.com/programa Verdade e Vida, onde você tem o programa na íntegra, onde você pode acompanhar a entrevista, a mensagem e também compartilhar aquele link com as pessoas próximas de você. Eu tenho certeza isso vai ser abençoador. O nosso programa vai ficando por aqui, mas semana que vem nós estamos de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal.